verifica que quem está aqui concorda com os termos de gravação. Deixa eu só mudar o idioma da transcrição, porque eu descobri recentemente que tinha como fazer isso, gente. Você passa a vida dando aula no Teams e descobre que tem como fazer isso só depois. Bom, então a gente começou a gravação, a gente está na reunião... Deixa eu tirar isso aqui que está muito difícil para gravar. A gente está na reunião hoje do dia 21/6. Temos 2 apresentações dos capítulos da Calibanha Bruxa, da Silvia Federici, e da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Quem que começa a apresentação? Ah, sim, eu vou pedir outra coisa para vocês que estão aí, que é para a gente fechar as câmeras, quem não estiver apresentando, deixar a câmera aberta só de quem está apresentando, porque como isso vai para o YouTube, depois fica ruim para as pessoas verem lá, tá? Pode começar. Só que você abre seu microfone. Oi, gente, bom dia. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho, tá? Aqui, tá dando para ver? Quem tá aí no computador? Tá, né? Então, esse é o capítulo 1 do livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. E ela começa esse capítulo falando que é importante se ter clareza para poder... que é importante para conhecer o amor, ter clareza e colocar o amor em palavras. E ela usa inicialmente esse conceito aqui, né? Que existe uma grande confusão para que a gente possa entender o amor, porque não tem como você entender uma coisa que você não sabe qual é o conceito, né? Então, a primeira coisa que ela apresenta é que é muito importante conhecer o conceito de amor. E essa confusão de se conhecer o significado, se você não conhece o significado, não tem como você praticar, não tem como você vivenciar, não tem como você experimentar uma coisa que você não sabe o que é. Inicialmente, ela diz que foi buscar conceitos em alguns autores e autoras a respeito de o que é o amor. E ela encontrou alguns conceitos muito vagos, né? O amor é um sentimento infinito, é um sentimento intangível, até que depois ela encontrou esse conceito aqui. Tá precisando enquadrar? Peraí, gente. Isso. Assim? Tá melhor? Tá melhor. Tá, vou chegar um pouquinho para trás aqui. É porque o sol tá batendo aqui no computador. Enfim. Até que ela encontrou esse conceito aqui de um psiquiatra, que é o M. Scott Peck, que diz que o amor é o que o amor faz. E para ela foi um alívio, porque até então os conceitos de amor que ela tinha identificado sempre se referiam à questão do sentimento. Amor é sentir, ter afeição. E quando ela se deparou com essa visão de que o amor é o que o amor faz, houve uma... ela fala que foi um alívio. Por quê? Porque fazer implica em escolher, implica em exercer uma ação. Então, para além do sentimento, o amor envolve reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade, comunicação aberta. Essas são ações necessárias para que se possa vivenciar o amor, né? Então, o amor é esse ato de vontade, de escolha, e que se opõe a essa hipótese de que ele é instintivo. Isso é um pensamento disruptivo, né? Porque demonstra que a gente não vem com o software do amor instalado, né?
A gente precisa conhecer, cultivar, trabalhar, ter a intenção, gastar tempo, né? Gastar investimento, né? Exatamente. Então, essa é uma noção muito diferente de amor. Outra questão que ela traz é que aprender as definições falhas de amor. Aprender definições falhas de amor quando somos bem jovens torna difícil sermos amorosos quando amadurecemos. Novamente, essa ideia, né? Se você não sabe o que é o amor, se você acredita que sentir afeição é amor, você pode vivenciar algumas situações em que você pode sofrer negligência, você pode sofrer maus tratos, você pode sofrer falta de compromisso e considerar que ama. E se envolver em relacionamentos adoecidos, em relacionamentos que não promovem o bem-estar de verdade, né? Então, ela fala a respeito desse amor consistente, que é não só a questão da afeição, mas também essa outra responsabilidade. A gente tá fazendo muito barulho esse trem aqui, eu vou fechar essa porta, tá? Ai, isso melhorou. E aí, ela traz essa ideia aqui de que, em geral, se confunde catexia com amor. O que é essa catexia, né? É a atração, a dedicação de energia mental, emocional. E há pessoas que dizem, e é que eu estava falando aqui, há pessoas que dizem que amam, mas, na verdade, negligenciam, magoam, né? Insistem que isso é amor. Então, o amor, ele envolve ação, escolha, muito mais do que o sentimento. Outra coisa que ela coloca é que o fato de existir cuidado por si só não significa que existe amor. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ainda nesse slide. Abaixo um pouco. Aí, só até. Isso, você fala isso. Aqui tá melhor, né? Eu acho que você vira pra dentro, talvez se Vou tentar. Gente, é porque tá sol aqui no lugar que eu tô. Eu acho que é melhor ela trocar de lugar, tá? Tem sol, né? Eu até pra ela ver. Pode ser. Espera aí só um pouquinho, gente. Cenas da vida real. Cenas da vida, o trabalho como o trabalho é. O real do trabalho. O real do trabalho. Realmente, aqui vai dar para ver melhor. Obrigada. Foi quadrado? Tá quadrado? Abaixa só um pouquinho. Sim? Aí. Então, a gente estava falando aqui que a falta de amor consiste... A falta de amor consistente não significa falta de cuidado, afeição ou prazer. Então, o que é isso? Pode ser que você esteja... Que as pessoas vivenciem cuidado, vivenciem afeição, vivenciem até prazer, mas não significa que exista compromisso, que exista honestidade, que exista essa intenção, essa escolha de se permanecer e de se amar, né? E então, o amor compreende tudo isso. E o fato de não estar definido esse conceito claramente desde que nós somos crianças, né? Pode promover a vinculação com a criação de relacionamentos que não produzem, que não são benéficos, na verdade, né? E que o fato de você ter um sentimento de afeição não significa que você está amando, né? E que você está sendo amado também. Vou fechar o microfone. E o que eu acho interessante dessa parte, que assim, quando eu li, eu fiquei pensando, é que... Posso entrar já no seu coisa aqui? Que ela fala da catexia, né? Que a gente confunde catexia com amor. Não só com amor que contam que sentem por nós,
quanto o amor que a gente acha que sente pelos outros, né? E especialmente nas relações heteronormativas, então eu acho que isso se manifesta de maneira muito evidente, porque quantas vezes as mulheres acham que os homens as amam por quê? Porque fazem coisas por elas, porque tem um mínimo do mínimo do mínimo de cuidado, principalmente numa sociedade como a que a gente vive, que o mínimo é considerado a exceção e o máximo, né? Eu vou desligar aqui um pouco, gente, porque a Gisele tá morrendo de frio, depois a gente liga tudo. Então, porque as meninas estão morrendo congeladas, que esse ar é... Então, nessa sociedade que a gente vive, em que existem todos esses dispositivos, como a gente sabe, as mulheres confundirem, ou não é nem confundirem, eu acho que essa palavra é um pouco forte, é a gente chamar de amor coisas que não são amor e que estão sendo oferecidas para a gente. Então, o outro está lá num estado de catexia, que não é amor, né? Ou seja, tem atração, tem dedicação, faz coisas por vocês, por nós, né? Mas todas essas outras características que ela vai trazer, que são características desse sentimento de compromisso, a gente vai e chama de amor. O que inclui, muitas vezes, a gente aceitar abuso, violência, né? Porque vem combinado, né? Vem num pacote. E é bom, porque isso vai ficar, né, para o YouTube, é bom a gente marcar o seguinte, a gente está falando do livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, e quando a gente fala tudo sobre no livro dela, né, e quando a gente está falando sobre amor e falando de um sentimento duradouro, com compromisso, com ética e outras coisas, a gente não está dizendo, quando fala de duradouro, que, pelo amor de Deus, que as pessoas, as mulheres, devem permanecer em relações que incluem violência, tá? Porque aí a coisa é bastante perversa, distorcida, assim, não. Estar num relacionamento de longo prazo é importante, e aí, se eu amo, eu tolero todas as coisas. Não, são coisas diferentes, né? Até porque se você ama, a expectativa é que você também seja amada. E amor não inclui essas coisas, tá? Violência, abuso, tudo isso. Então, não adianta você estar numa relação de amor com alguém e a pessoa estar numa relação de catexia com você, né? Tem que pensar nisso. Vou fechar tudo aqui. Exatamente. Exatamente. Então, é a partir desse raciocínio, dessa argumentação, que ela chega nessa frase muito impactante. Amor e abuso não podem coexistir. Amor e abuso não podem coexistir. Né? Considerando também que abuso... eu não sei como foi a tradução, né, desse livro, mas... abuse em inglês significa também agressão. Quando a gente fala que abuso, muitas vezes a gente remete à questão do abuso sexual, né? Mas amor e agressão também não podem coexistir, né? É nesse sentido. Quando se fala no inglês, também tem esse sentido de que agressão significa abuso, né? Então, se você ama, se alguém ama, né? Tem um sentimento de afeição, tem uma atitude de cuidado, tem momentos de prazer, né? Mas existe prisão, existe limitação, existe agressão física, agressão psicológica, agressão verbal, né? Isso pode ser muita coisa, mas segundo a Bell Hooks, segundo o que ela está colocando aqui, isso não é amor, né? Porque realmente o amor envolve essa série de conceitos, né? Eles precisam estar contidos. Então, ela chega novamente em um outro conceito do mesmo autor, do Peck, né? Que é esse psiquiatra, de que o amor, então, é a vontade de se empenhar o máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o de outra pessoa. Por isso, não só a afeição, mas o crescimento como um todo. O crescimento com honestidade, com compromisso, todas essas coisas que a gente vem falando aqui. Em algum momento, ela coloca, olha, tem algumas pessoas que têm problema com essa palavra espiritual, mas eu não estou falando necessariamente de uma religião, estou falando
para algumas pessoas da alma, para outras pessoas de uma realidade íntima, do self, é o seu crescimento, né? Então, ela fecha esse capítulo falando que o amor é isso, né? Uma ação, ela, para além do sentimento, tem a ver com responsabilidade e com comprometimento. E isso aqui é o amor, no conceito dela. Alguém mais quer comentar alguma coisa a respeito desse capítulo, do que... Eu queria comentar, porque eu lembrei muito de um momento. Peraí, que a gente vai virar imagens. Abre a câmera. Lembrou de um podcast da Tati Bernardes, da Consciência Coletiva. E aí eu ouvi só um episódio, porque foi tão denso para mim, que eu digeri muito tempo, mas uma frase que ela foi muito impactante, que eu fiquei pensando muito, que acho que agora faz muito mais sentido. Ela falou bem assim: o amor é um ato da sua vontade. E ela falou, até não ter aqui, ela falou que não acreditava no amor que não fosse convertido em ação. Então, agora, depois de muito tempo no podcast, esse capítulo acho que fez mais sentido agora. Verdade. Eu queria fazer também um comentário. Daqui, vira. Eu vou fechar o microfone daqui e abrir. Presta, a gente abre aqui. Então, eu acho que eu lembro até de uma pesquisa que a Liliane fez quando ela estava lançando a disciplina dela, né? Foi colocar para a gente o que era o amor. E que a gente considerava que era o amor. E, assim, para mim, já de algum tempo, sem conhecer a autora, sem ler a autora, para mim, a questão do amor sempre foi a palavra decisão. O que define o amor para mim, de muito tempo, sabe, assim, é a decisão. Porque existem muitas questões no meio do caminho, né? Então, assim, o amor romântico, ele não segura as coisas. Ainda mais se você estiver se relacionando com um homem. Exato. No relacionamento homem e mulher, ele não segura, né? É uma coisa bem complicada. Então, se você não tiver tomado a decisão de que você vai aceitar o desafio, você pode até continuar amando aquela pessoa, mas você não vai conseguir se relacionar. O seu amor não vai se transformar em relacionamento. Porque tem que ser uma decisão da sua vida. Como a gente entra na graduação, né? Você fala, vou fazer, tem um monte de dificuldade, um monte de obstáculos, você vai transpor naquilo. E eu acredito que o amor é a mesma coisa. É um desafio que você precisa de ter decisão disso. Obrigada, Ju. Eu também entendo que amor é ação, mas nós temos que tomar cuidado, porque para a gente é narrado isso, que ação, aceitação, renúncia. É engraçado que eu não escutei ao longo da minha vida, e acho que a gente não escuta mesmo quando é mulher, que a gente até escuta, né? Mas não é uma coisa que é o que é mais falado. Por exemplo, o que é construção com o outro. Porque nós vemos nesse relato que o outro não constrói nada com a pessoa, né? Mas aí a gente ouve a coisa da aceitação, a coisa da renúncia. E esse é um discurso que está muito marcado ainda no que contam do amor para as mulheres. É como se fossem duas formas de amor, eu acho, né? Uma que é narrada sobre como os homens devem amar e o que é o amor para os homens e como as mulheres devem amar. E aí tudo permeado por essas questões maternas, onde também o amor é narrado de um jeito, né, que vamos tomar cuidado, porque a gente sabe que existe abuso de filhos com mãe também, filhos homens, né? Não é uma coisa só do parceiro. Eu acho que sim, é decisão, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que colocar, quando a gente está falando de mulheres e amor, em relações românticas ou não, que amor e abuso não existem. Não tem coexistência de amor e abuso. Pode ser uma decisão errada. Pode ser uma decisão errada, pode até ser uma decisão. E eu não estou dizendo que não ama, tá? Mas a gente tem que lembrar que a forma como a gente foi socializada para amar, ela é uma forma que negligencia a nossa saúde, os nossos corpos, muitas vezes negligencia o nosso próprio desejo.
em algum nível, né? Porque a gente nem sabe se quer mesmo. Desejo e querer são coisas distintas, mas a gente nem sabe se era mesmo para estar ali naquela coisa ou por que você está permanecendo naquilo. Porque a narrativa de relacionamento bem-sucedido na nossa sociedade ainda é uma narrativa de relacionamento longo, né? Então, um relacionamento que é longo, teoricamente, ele foi bem-sucedido. Ninguém olha para dentro, por quanto ele pode estar apodrecido, adoecido. Vejo, por exemplo, em posts no Instagram frequentemente, os avós lá fazendo 70 anos de casamento, sei lá, 50 anos de casamento, e meta de vida, né? Estar num relacionamento por 50 anos. No meu caso, já não vai dar mais, porque né, já passei da idade disso. Mas quando nós olhamos para a maior parte desses relacionamentos que hoje tem 50 anos, que hoje tem 60 anos, eu não estou dizendo que não tem amor, mas eu estou dizendo que na maior parte deles a mulher aguentou muita coisa para ficar casada. Muita coisa para ficar casada. E aí, o que a gente tem? O estereótipo de amor tá aí, né? É o que deu certo, é o quanto a mulher aguentou. Gente, na maior parte. E não estou falando isso por observação aleatória, não. Nós temos vários estudos na sociologia, antropologia e outras áreas que vão, principalmente na sociologia, que contam isso pra gente, né? Do quanto. E um outro dado a respeito disso, que aí não é propriamente sobre o tema que a gente está falando, mas para dizer o quanto as mulheres toleraram, um dado que corrobora isso é que grande parte das mulheres hoje, não sei como vai ser no futuro, mas grande parte das mulheres hoje que fica viúva declara um sentimento de libertação, de que agora eu vou poder aproveitar a vida, de que nunca mais vou casar de novo, não quero parceiro, não quero homem do meu lado, né? Então, se a relação fosse uma relação maravilhosa mesmo, gratificante, de correspondência, talvez o sentimento dela sobre os relacionamentos em si fosse um pouco outro, né? Era isso. Vou fechar aqui de novo, Laura. Pode. Abre sua câmera e seu microfone. Eu achei interessante, né, que nesse capítulo da Clareza, ela fala sobre o amor nas relações familiares, né? Então, ela fala que a criança, ela nasce achando que naturalmente ela ama os pais dela. Então, bate muito com essa ideia de que o amor é uma decisão. Então, quando a criança ela cresce achando que ela obrigatoriamente nasce amando os pais, você retira a subjetividade, a individualidade daquela criança. Então, tem uma parte que ela fala que a gente tem que criar nossas crianças garantindo os direitos individuais, civis dessas crianças. Então, tem uma parte aqui, que eu separei aqui, que ela fala assim: fui criada acreditando que o amor está enraizado nos relacionamentos familiares. Você ama naturalmente qualquer pessoa da sua família. Então, o amor não é uma escolha. O amor que me ensinaram estava preso ao dever e à obrigação. Eu achei muito interessante essa parte, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre como na nossa família a gente acha que a gente ama todos os nossos parentes. E, enfim, era mais ou menos isso. E aí, sobre o que a Luana está falando, eu não quero ficar atrasando o andamento do texto aqui, mas é porque isso me chama a atenção para assim, a gente tem, vamos falar de Brasil, a gente tem uma banalização da violência contra a criança, do abuso contra crianças, e se a gente for falar de meninas, inclusive de abuso sexual contra as meninas. Então, muitas, gente, muitas. A gente vive numa classe relativamente privilegiada, mas quando não se vive nessa classe relativamente privilegiada, a gente ouve histórias e vê situações, né? Os projetos que eu já fiz de acompanhamento de crianças em zonas mais pobres, de acompanhamento de meninas, de mulheres em zonas mais pobres, é uma coisa que está muito banalizada, muito naturalizada. Não só a violência contra, e associada a isso que você destacou do que ela trouxe, a ideia de amor. Então, eu frequentemente digo, olha, o amor da mãe pode até ser incondicional, o amor dos pais pelo filho, pela filha pode até ser incondicional, mas o amor do filho nem é obrigatório, né? Não é, porque nós não podemos também romantizar essa coisa das relações familiares, de que todas são boas, porque muitas não são. Muitas crianças, muitos filhos são tratados de maneiras péssimas. Quem está na clínica sabe. Né?
quem tá nos consultórios sabe, de maneiras péssimas. E aí, assim, você tem que amar, né? E vem os argumentos religiosos também, não, porque tá na Bíblia. E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu gosto sempre de lembrar que na Bíblia não tá escrito lá, não é quarto mandamento, né? Não tá escrito amar pai e mãe, tá escrito honrar pai e mãe. E honrar é diferente de amar. Então, se for para irmos por esse caminho, honrar é uma coisa, amar é outra. Se fosse para se amar, né, dentro dessa perspectiva aí religiosa, estava escrito lá amar, não está escrito amar, está escrito honrar. E é diferente. Então, o desenho de amor mesmo que a gente tem está associado a qualquer coisa. Primeiro, a uma obrigação de que se tem um vínculo, aquilo que eu sinto, que pode não ser amor, porque você não fabrica amor assim, né? Fabrica, será? Não sei, tem essa dúvida. Acho que não fabrica. Tem que ter, ou fabrica, mas tem que ter um conjunto de elementos ali, não sei. É uma dúvida epistemológica aí que eu tenho. Dúvida nem epistemológica, é filosófica. Tem essa dúvida filosófica. Mas o fato é, quando você diz para uma criança que ela tem que amar o pai dela de qualquer jeito, que ela tem que amar a mãe de qualquer jeito, porque é sua mãe, porque é seu pai, porque é seu irmão, especialmente em situações de abuso, é muito intrigante isso. E aí eu me lembro de uma outra coisa, que eu tenho um irmão, né? Para quem não sabe, ele tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais novo. E aí, quando a gente entrou na adolescência, mais ou menos na adolescência lá em casa, a gente entrou numa guerra civil dentro de casa, né? Muito porque eu já era feminista, ele criado como machista, e eu queria os direitos iguais. Então, a gente tinha muito debate por causa disso. E foi muito interessante que meu pai e minha mãe sempre tiveram essa perspectiva de que não é simples assim, né? E um dia eles chamaram a gente, sentaram os dois lá e falaram o seguinte: vocês estão crescendo e só o fato de vocês serem irmãos não é garantia de que vocês vão gostar um do outro. Então, vocês aprendam a se tratar com elegância, generosidade, polidez, porque vocês não vão mais se perdoar. De agora em diante, é provável que vocês não se perdoem mais pelas agressões que vocês estão fazendo. Assim, no dia seguinte não vai ficar tudo bem. E aí, daqui a pouco, vocês vão ter família, outras pessoas vão estar envolvidas nisso. Então, assim, tratem de entender que vocês têm que começar a se tratar com gentileza, que é a ação que está envolvida no amor, porque assim, tenho certeza que a gente se amava, mas não basta amar, tem que parecer que ama, né? Não adianta você declarar e dizer que é um amor e você não age de acordo. E de alguma forma, lá na simplicidade dos dois, né, do meu pai e da minha mãe, eles trouxeram isso, ó, cuida desse relacionamento aí, que é uma coisa da qual eles também sempre cuidaram, né, de tratar os filhos com respeito e tal. Não com permissividade, muito pelo contrário, super rigorosos, mas com muito respeito. E eu acho isso muito interessante. Sempre lembro disso, né? De, olha, você não pode tratar essa pessoa, não interessa se é da sua família, você não pode tratar de qualquer jeito. E por outro lado, eu sempre via dentro de contextos familiares, assim, entre irmãos, meus irmãos, os meus amigos, tipo, é meu irmão, posso fazer de qualquer jeito, posso desrespeitar e amanhã vai estar tudo bem. E não tá, né, gente? Não tá, é realmente uma construção que demanda uma ação em prol de, né? Não é, Chico? Deixa eu abrir aqui. Então, gente. Eu acho que não tá mais compartilhando, né? Acho que não. Deixa eu colocar aqui de novo. Vocês estão vendo? Uhum. Certo. Então, a gente parte agora para o capítulo 2, que é Justiça, lições de amor na infância. A primeira coisa que ela fala nesse capítulo é que a gente aprende sobre o amor na infância, né? E aí eu trouxe aqui essas perguntas de crianças, de acordo com o que ela coloca lá no texto, né? Como os adultos que aplicam punições duras e cruéis são os mesmos que devo amar e respeitar? Agressão, nomeada com amor, gera confusão. E aí, quem nunca ouviu, né? Não sei, tem gente que não cresceu apanhando. Eu cresci apanhando. E aí, eu ouvi muitas vezes, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Né? Dói mais em mim do que em Dói você. mais em mim do que em você, né? E ela vem desconstruir essa fala, né? Eu fico pensando que a minha geração, diferente da geração eu nasci na década de 80, tá, gente? Diferente da geração dos meus pais e avós, a minha geração precisou fazer uma outra reflexão, porque os meus pais repetiram a educação que receberam dos meus avós, né?
que educar a criança era na base da chinelada, ou então tinha que ficar de joelho, tinha que ficar de castigo, alguma coisa assim. E a partir de 1990, pelo menos aqui no Brasil, a gente teve esse marco que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Trazendo uma nova perspectiva de cuidado, de educação com as crianças. E uma lei como essa não surge sozinha. Existia um movimento que promoveu os debates e para que essa lei fosse promulgada. A partir daí começou, em conjunto com outras legislações e outros movimentos, essa mudança de perspectiva, né? E assim como existe essa perspectiva das punições duras e cruéis, existe uma outra perspectiva de que essa criancinha está falando aqui, ó, tenho o que preciso, faço o que quero, então a minha família me ama. Amor não deve ser ensinado num contexto de recompensa e punição. Ela coloca que você também entregar tudo para a criança, deixar fazer a birra que for e a criança ficar sem limite nenhum, sem conhecer esses limites, é uma forma de negligência também, né? E aí, lendo esse texto, eu fiquei pensando novamente, né, a respeito dessa geração que teve que não repetir o que recebeu dos pais e refletir sobre o que faria a partir de então, sobre uma nova criação, que não vai ser a mesma que recebeu, e que pode acontecer mesmo. Já viu quando você puxa um bambu muito para um lado, a hora que você solta, ele bate do outro lado? Já viram essa alegoria? Então, o caso que está retratado nessa segunda frase é muito isso, né? Eu não bato no meu filho, então vou deixar ele fazer tudo o que quiser. E ambas as formas, a Bell Hooks coloca que isso é negligência. Porque, na verdade, o amor não tem a ver com recompensa e punição, né? O amor tem a ver com esse conceito que a gente vem falando aqui. Além do afeto, além do cuidado, é preciso entender que o amor é uma decisão, é uma escolha, é um compromisso. E não tem a ver com o que eu vou receber. Tem a ver com essa troca, com esse relacionamento. Então, ela traz outra frase que, para mim, foi assim, acachapante, foi uma coisa assim, escandalizante, né? Não pode haver amor sem justiça. Não pode. Crianças, e ela fala também, traz essa ideia que para mim foi muito inovadora, que criança não tem voz coletiva como os adultos. As crianças precisam de adultos que lhes protejam, né? Ela cita a questão dos direitos das mulheres. A gente sabe que, historicamente, as mulheres sofreram muitos maus tratos e continuam sofrendo até hoje, né? Mas que era muito naturalizado a violência física contra a mulher e o controle da mulher no ambiente familiar, no ambiente social também. E eu cheguei a escutar, ou a gente vê ainda em alguns programas antigos, que a mulher apanhava para ser corrigida, para ser controlada, que o marido ia corrigir essa mulher. E conforme os movimentos foram se organizando e as mulheres foram lutando pelos seus direitos, hoje a gente sabe com muita clareza que não é por meio da violência que a gente resolve conflitos. Que a mulher tem direitos humanos, assim como qualquer pessoa. E uma coisa que ela questiona com muita veemência no capítulo é: se nós conseguimos entender que a mulher tem esse direito, por que é que nós não conseguimos entender que as crianças têm o mesmo direito? O mesmo direito de não serem maltratadas fisicamente, de não serem maltratadas psicologicamente, de não sofrerem violência física, beliscões, toda essa espécie de controle agressivo, né? E que isso não pode ser chamado de amor, porque não é justo. Aí ela coloca essa frase: até que vivamos numa cultura que não apenas respeite, mas assegure direitos civis básicos para as crianças, a maioria delas não conhecerá o amor. Não tem como vivenciar o amor o tempo todo com medo
Se eu tirar uma nota baixa na escola, será que eu vou apanhar? O tempo todo com medo será que eu falar alguma coisa errada? Será que eu quebrar alguma coisa em casa? Será que se eu derramar um suco, o que vai acontecer comigo? Ela fala de um terrorismo que se faz com a criança absurdo. Eu vou até achar aqui essa parte do terrorismo que ela fala. Não achei, não. Depois eu faço, eu acho. Enfim, só para seguir aqui. Então, agressão à criança é uma evidência de fracasso na prática amorosa. E realmente, para mim, essa é uma visão muito pedagógica e, ao mesmo tempo, muito disruptiva do que a gente vem aprendendo e do que é ainda socialmente aceito. E, por fim, no capítulo, ela traz novas perspectivas, né? Ela traz algumas sugestões, então, já que não se deve praticar esse tipo de relacionamento com as crianças, ela traz essa nova prática, né? Exemplos de como lidar com problemas, através de conversas, reflexões, identificação de modos de fazer ajustes. Ela até cita que existem alguns programas de TV que ensinavam, ilustravam famílias vivenciando relacionamentos saudáveis e tomando essas atitudes, né? Que é possível determinar que a criança passe ali um tempo sozinha para pensar no que ela fez, ou retirar algum privilégio, são alternativas a essa violência física, né? Outro exemplo muito interessante que ela deu foi contar com o apoio de outros adultos. Ela cita o exemplo de uma amiga dela, que era mãe de uma menina e não tinha companheiro nem companheira. E aí, quando ela entrava em conflito com essa criança, como a Bell Hooks era a madrinha da criança, muitas vezes ela era consultada para apoiar no momento da desavença ali. E eu fiquei pensando, né, gente, ter uma rede de apoio, ter as pessoas que de fato apoiam, porque tem umas redes que elas servem para julgar as mães, né? Mas ter redes de apoio que de fato apoiam, né, é muito importante, né? E também não deixar de cobrar do Estado a necessidade de haver redes de apoio concretas, não só de amigos, né, mas creches, instituições que de fato apoiem as mães, as famílias na criação das crianças. E por último aqui, revelar a capacidade de aceitar críticas e refletir sobre os próprios erros. A gente vem, o patriarcado, ele coloca ainda, eu penso, né, na nossa sociedade, essa ideia de que não se pode questionar a estrutura. É claro que não se pode questionar a estrutura, porque quem coloca essa regra é quem está lá em cima na estrutura, né? Então, é muito importante que nós consigamos refletir sobre essas práticas erradas, sobre essa capacidade de refletir sobre os erros é muito importante, porque, enfim, ninguém é perfeito, gente. E se você assume para a criança que você erra, a criança aprende que, ok, ela pode errar também. Ok, ela pode consertar os erros dela também. Só esse exemplo já é uma forma de ensinar na prática para a criança como que ela pode fazer, né? Então, esse capítulo, para mim, que sou mãe, eu tenho um filho de 6 anos, vai fazer 7 agora em julho, e tenho um filho de 10 anos que vai fazer 11 anos essa semana. E, para mim, foi muito impactante, porque eu continuo nessa caminhada de pensar perspectivas totalmente diferentes daquelas que eu aprendi, e que essas ideias demonstram o quanto o pensamento da Bell Hooks é importante para que a gente tenha uma sociedade mais justa, um ensino para as crianças mais justo, e que a gente repense mesmo a forma de lidar, de educar as crianças e de amar de verdade as crianças, né? Com ações. Essas ações são muito importantes nessa caminhada do amor com as crianças. Né? Comentários? Claro.
como a gente é um grupo de trabalho feminino, a gente vai sempre trazer as coisas para o trabalho feminino. Eu fico pensando assim, como diferentes trabalhos. Eu vou falar brevemente, gente, para a gente não se estender muito, porque tem a apresentação da Gilcélia ainda, e já são 11h16. Mas eu fico pensando como, para diferentes mulheres, diferentes trabalhos vão levar a diferentes possibilidades de amor e de construção de amor, né? E acho que no começo, final do ano passado, a mãe do Emicida estava participando lá do Papo de Segunda junto com ele. E ele estava dizendo de como ele era magoado com a mãe dele pela forma como ele foi criado, né? E que ele não se sentia amado à medida em que estava sendo criado, porque a mãe dele sempre educou ele com muita secura, nas palavras dele até com muita violência. Aí você estava falando de apoio do Estado. Aí fico pensando assim, uma coisa é a gente contar para uma mãe, sei lá, tipo, eu que tenho uma estrutura, uma rede de apoio, né? E mesmo assim não é fácil. Você contar para uma mãe como eu que ela precisa ter equilíbrio psíquico no trato com o filho. E mesmo assim não é fácil, porque de vez em quando a gente se desequilibra, lógico. Não batendo, mas quem não grita, né? Eu mesma fiz isso ontem, exausta no final do dia, e as crianças têm a dinâmica própria delas, né? Elas não são massa de modelar, que você faz ali um dia e vai ficar daquele jeito, não funciona assim. Educar acima de tudo, é ter uma paciência de Jó, porque, né? Haja paciência, tem que repetir, 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 repetir. Mas a minha condição de ter paciência no final de um dia é completamente diferente da condição da mulher que andou 3 horas de ônibus para ir para o trabalho, sofreu múltiplas violências lá, ganha mal, tá lá preocupada com como é que vai fazer para pagar se vai ter comida no dia seguinte, e aí ela volta para casa numa situação de insegurança. E quando foi é sempre pior, né? A gente viu aí na pandemia. Quem saiu do trabalho? As mulheres. Porque faltou Estado, sim, faltou Estado, mas mesmo que o Estado pudesse ter feito alguma coisa, tivesse feito alguma coisa, a gente sabe que ia sobrar para as mulheres, porque, como diz Simone de Beauvoir, basta qualquer tipo de crise e isso vai ser colocada, a conta vai ser colocada para a gente pagar. Mas até quando a gente pensa em trabalho feminino, né, e nas diferentes possibilidades de trabalho para cada mulher, a gente vê como isso tá entremeado com as possibilidades de amor. Porque quanto vai ser possível para uma mulher agir com o amor quando ela está numa condição de trabalho, por exemplo, de profunda violência, né? E ela não pode denunciar isso porque ela precisa desse trabalho para sobreviver. Ela não pode escolher, não é só sair do trabalho, né? Não é só pensar em como o amor, porque, na verdade, a Bel vai dizer isso em algum momento do livro, na verdade, a gente vive numa sociedade inteira onde o amor é precário. Né? Não é que não tem, mas que o amor é muito precário, em termos não só de família, mas em termos de sociedade como um todo. Falar de amor é quase falar de palavrão, né? Eu ficava chocada como, em um momento meu dentro da psicologia, já trabalhando como psicóloga, você falava de amor, o pessoal já achava que você era da humanista, entendeu? Era uma coisa assim, né? Não podia se falar. O amor, ele é aquela coisa assim, só amor romântico mesmo, entre homem e mulher. E isso é uma das formas de demonstração de como o amor é um sentimento tratado de maneira precária e, nem sei, também construído, se é que é amor, que eu acho que não é, porque não tem justiça já para começar. Numa sociedade injusta como a nossa, dentro da perspectiva da Bell Hooks, é muito difícil a gente falar de amor. E eu não estou falando só de patriarcado, não só, mas também. Falando da injustiça social como um todo, né? A gente tem que desaprender a exercitar, inclusive, um amor pelo outro, uma compaixão mesmo pelo outro, porque a gente vive num sistema absolutamente individualista, né? Que reforça essa individualidade o tempo inteiro, competitivo pra caramba. Então, é muito interessante. Muito obrigada, Lori, pela sua apresentação. Pode falar. Abre aí. Acho que a sua câmera não tem. Gente, é só falar assim, algumas coisas que esse capítulo trouxe, mas principalmente assim, que ela falou que fez terapia até para
entender questões da história dela, isso me chamou a atenção, em 2 momentos ela falou. Isso me lembrou agora vocês falando do que o Estado pode fazer para minimizar, porque ela coloca aqui, primeiro, que a gente não discute sobre o amor, essa questão deveria ser de políticas públicas, né? Existe uma violência o tempo todo naturalizada, mas eu fiz parte como uma das professoras do programa Maria da Penha da escola, né? Que era mais voltada à questão das violências contra as mulheres, isso sensibilizando os servidores públicos, e inclusive a UNB é um dos parceiros, né? Mas foi criado um curso também, Maria da Penha da escola, no enfrentamento, mais especificamente a violência sexual contra crianças e adolescentes, mas de todas as violências, mas mostrando que a nossa sociedade tem essa violência, que ela é muito presente e muito invisibilizada, né? Então, eu achei bem interessante ela querer trazer isso para as políticas públicas, né? E o tanto que ela colocou aqui, que a família nuclear é uma esfera institucionalizada de poder, que pode ser facilmente autocrática e fascista. E, de modo geral, a nossa visão de família, que ela é positiva, ela favorece, né? Os vínculos, e ela traz na experiência dela, tanto é que chamou a atenção dela para escrever sobre isso, pesquisar, né? Então, era minha... Fala, Lili. Então, uma questão que me chamou a atenção, porque ela, de alguma forma, ela começa numa perspectiva trazendo essa ideia de linguagem, e isso me aproxima um pouco de Lacan, né, dessa ideia do significado e tudo mais das palavras, mas, ao mesmo tempo, ela vai na contramão. E eu fiquei pensando, assim, enquanto a psicanálise ela vai trazer essa ideia de que o amor... o analista ele não pode definir o amor para o paciente, porque cada um vai amar da sua forma, vai trazer o seu significado de amor. Isso, vivendo num país como o Brasil, nos coloca numa situação de risco. Porque se a gente deixa isso totalmente aberto, não, é porque a forma dela pensar o amor é essa. Sumiu aqui. Deve ter caído a conexão, será? Peraí. Mas eu posso continuar? E aí isso muitas vezes não gera um estranhamento na minha escuta a ponto de eu fazer uma intervenção para essa pessoa que está colocando o amor dessa forma, né? Quando eu precisaria ali, sim, ainda que a partir de uma escuta analítica, questionar esse lugar, essa referência, enquanto relação amorosa. Então, isso foi algo que mobilizou bastante, porque eu estou muito acostumada a pensar a partir da psicanálise. Então, na perspectiva psicanalítica, esse amor e ódio está tudo muito junto, muito misturado. E ela vai dizer, não, peraí. Tem que separar. Vamos separar porque a gente está em risco. A gente precisa olhar isso de outra forma, porque da forma como vem sendo ao longo de todos esses anos, a gente está vulnerável para pensar o amor a partir de uma referência que é europeia, que é masculina. Então, acho que esse foi um ponto que me mobilizou assim, nesse texto. Obrigada. Obrigada a você. E aí eu vou terminar mesmo, a última coisa que eu vou falar. Mas alguém quer falar? Porque se mais alguém for falar, eu não falo. E eu fico pensando assim, nessa referência que vem também lá do Engels, né, da origem da família, da propriedade privada e do Estado. E entra outra coisa agora, que são as diferentes facetas do amor. Aí tem um comentário lá no post do Psitrafem, que depois eu quero até trazer para vocês, falando do poliamor, né? Que eu já declarei para vocês pessoalmente, eu tenho questões, porque eu pessoalmente, dentro da minha análise, que ainda é muito rasa e infelizmente vai continuar sendo, porque eu não tenho como, né, não tenho mais espaço para, não é meu objeto. Mas eu fico pensando assim, enquanto poliamor pode ser cruel para as mulheres, pela forma como a gente foi socializada para amar, né? E como isso se manifesta de diferentes maneiras nas relações que não são monogâmicas. Porque, gente, as relações nunca foram monogâmicas para os homens. Elas sempre foram monogâmicas para as mulheres. Em 99,99% dos casos, né? Na nossa realidade. Então, dentro dessa... peraí, gente. Uma coisa que a gente já devia ter feito aqui, que é destacar o apresentador. Mas eu sei fazer isso? Não. Então, vocês... Da minha própria fotinha? Tudo no seu, nada se fechando, só vai Ai, mas aí fica aparecendo as bolinhas, enfim.
Então, essa coisa do poliamor, né? E aí me faz refletir também sobre o seguinte: a gente também tem que tomar cuidado, como a Lorena falou do bambu, sai de um lado e vai para o outro, para a gente não cair numa perspectiva neoliberal de amor, né? Que aí é outro que eu acho que temos que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente está bem nesse momento. Então, vamos acabar com o patriarcado e agora, né, eu não preciso mais tolerar abuso e tal. E aí a gente entra numa perspectiva neoliberal, que é uma palavra que eu detesto, mas não tem outra melhor por enquanto, que é aquele tal daquele empoderamento colonizado. E aí a mulher faz o que ela quer do corpo dela, e aí, né, tudo isso daí, como se isso também não tivesse a serviço e a favor de uma outra lógica que é sistemática também, né? E que é perigosa. Que é um outro tipo de exploração e de expropriação do nosso amor. Não estou aqui falando só do poliamor, embora o que nós vejamos, também em contexto clínico, é que é complicado para as mulheres. Bem complicado para as mulheres. Por conta, não estou dizendo, se a gente tivesse sido socializado de outra forma, não sei. Mas a forma como a gente é socializada para amar, e eu vejo que as meninas ainda são, porque tem crianças lá de 6 anos de idade convivendo com o meu de 6 anos de idade, e a gente vê claramente a diferença entre as meninas e os meninos. Claramente, não só nas brincadeiras, mas na forma de falar mesmo, né? De se colocar no mundo, de pensar em ser mãe, de não pensar em ser pai, de querer. Enfim, é completamente distinto. Então, se a gente fosse socializado de outra forma, não sei, mas da forma como a gente é socializado, a gente tem que também tomar muito cuidado com essas novas formas de amor, que no fim também não são amor. No fim, carregam outras configurações de violência, outras configurações de expropriação, de utilização do nosso corpo, dos nossos sentimentos, da nossa subjetividade. Gil, eu vou virar aqui. Você estava aí reflexiva, né? Eu vi que você estava lá. Está no seu WhatsApp aí, a apresentação. Só um pouquinho, gente, que está aí no YouTube. Isso, faça um intervalo enquanto a gente passa aqui de novo os bastidores. Vamos fazer um comercial. Obrigada. Cadê? Tá aqui, só um minuto, gente. Vê se abriu a solicitação. Nota de rodapé. Quando vocês forem compartilhar, tanto no WhatsApp quanto para o Citrafem, o e-mail, lembrem de deixar liberado. Então, mas eu faço isso, editável. Como editor. Eu fiz isso. Ele tem vida própria, gente, esse negócio. Isso feito mesmo, como editor. Ver se ele vai aparecer aqui para mim, né? Esse pedido seu, porque eu acho que não é para mim que aparece, sabe? Eu não sou a responsável pelo... Você mandou para coisa. Sim, mas eu não sou responsável pelo grupo, eu fiz dentro do Psicofrem. Peraí, tá, mas agora vamos resolver de outro jeito. Entra no do Psicofrem, vai ser um post. É o nosso o Gmail, a mesma coisa. Sim, se você entrar com esse, já vai dar certo. Fala devagar, que eu sou uma pessoa que não tem mais 20 anos, já faz bastante. Entra no Gmail do Psicofrem. Calma. E depois no campo. 2 coisas de cada vez, calma. Tá aqui. Pronto, consegui. Calma. Mas é porque... Entendi. Aqui, ó. Não tá aqui. Aguenta a mão aí, gente. Calma. Tem que fechar aqui de novo, entrar de novo. Porque foi automático. O preenchimento da senha. Agora não vai mais. Gente, eu vou precisar de outra pessoa para exibir o slide. Vê se você consegue daí. Eu esqueci de trazer o... Tá no grupo. Mas a gente não consegue acessar, se não me engano.
Vai ter que entrar... Pois é, mas eu estou entrando pelo Psitrafem e não estou conseguindo, porque agora está dizendo que solicitou acesso. Mas solicitou acesso para quem? Para o Psitrafem? Porque não chegou no e-mail. A Aline vai ter que editar essa parte do coisa aí. Marca, deixa eu ver aqui em que tempo que tá, que você vai ter que tirar essa parte do vídeo aqui. Tá nos minutos, tá mais ou menos a 1 hora. Tá? Eu esqueci de trazer meu computador. Não peça desculpas. Será que você entrou no e-mail do... Não veio para o e-mail do Psitrafem. Entrando no canal do Psitrafem, a gente tá aí. Ai, eu tô muito nervosa, gente. Saí. Vai continuar com o Google? Você está registrado no seu? Isso. Vai continuar com o Google? Mas assim, esse ano tá mais tempo que os outros. Pra frente. Mais tempo. Mais tempo. Eu tô achando menos. Para uma semana só de curso de cachecol. Agora eu estou ficando muito mais dias. Mas assim, mais de 3 a 5. Como é que a gente aumenta aqui? Pode. Dá para sair do banco. Vai dar certo. Tá, mas agora a gente... Fica aqui, Aline, não vai embora. Tô aqui. Tá, gente, então Tá, em vamos compartilhar. compartilhar. Vocês veem que os alunos passam de perrengue, né? Com o professor, vocês achavam que era fácil? Pode compartilhar a janela. E O começamos. pessoal que está logado com Gente, vocês estão vendo? vai em editar que a gente consegue deixar ele maior. Mas na tela cheia dá também. Aí você pode colocar a tela cheia, só que você não vê o pessoal. Mas eu tô vendo o pessoal aqui. Já tá bom. Já cansou Pronto. de isso. Pronto. Gente, vejam se o foco da Gi tá ótimo. E a apresentação? Tá aparecendo. Então não vai ter jeito, gente. A gente vai ter que fazer daquele jeito mesmo. Para mim, não. Aqui, Aline. Desceu ela. Pior que eu acho que o compartilhamento da sua tela que vai impedir ela de aparecer. Apareceu? Eu que não consigo ver as pessoas, mas as pessoas conseguem me ver. Exatamente. Né? Mas aí você olha... Vocês querem ver se está... Isso. Quer apresentar? Aí vocês me falam se está aparecendo, se está... Pronto, bora que já são 11h30. Vamos. Mas acho que vai ser bem rapidinho. Vai. Vou tirar a máscara, então, só para apresentação. Bom dia, meu nome é Gilcele, eu sou aluna da graduação, estou agora iniciando o 4º período, ali com minhas... cheia de professoras no sala. Eu vou apresentar para vocês alguns capítulos desse livro, Caliban e a Bruxa. Ele é escrito pela filósofa italiana, né, de concepção ideológica feminista, marxista. É a Silvia Federici, eu não sei se eu pronunciei corretamente. Federici, eu acho. Federici, né, para o italiano. Enfim, esse livro, ele traz para a gente uma história, né, da formação socioeconômica no período feudal, mas ele é apresentado pela abordagem das mulheres, né? Então, assim, as cantanças que a gente aprende na escola a partir do senhor feudal, do clero. Tá? Então, é bem interessante assim, esse ponto de vista. A gente consegue ver a história de outros formatos. Aí me chamou a atenção do trabalho que a colega trouxe antes, porque quando a gente vê a história por esse formato que a gente está vendo agora, a gente consegue entender muitos dos nossos comportamentos e fazer uma reflexão até melhor sobre os nossos comportamentos, porque a gente quebra, é como se internamente a gente quebrasse um padrão do que a gente veio no coletivo, né? Do nosso inconsciente coletivo. É porque a gente aprendeu um lado só da história. Quando a gente começa a ver que a história tem 2 lados, a gente começa a entender também que nosso padrão de pensamento pode ser modificado de forma mais fácil. Tá? Inclusive, tem essa questão aqui da exploração sexual das mulheres.
Eu acredito que no final do livro, quando a gente estiver avançando mais nessas nossas escutas, a gente vai chegar nesse ponto. Eu estou trazendo um pedaço pequeno dessa história, tá bom? Então, a história começa ali no século XII, XIII. Aí tem um errinho na apresentação, e eu até vou precisar corrigir algumas coisas ao longo do trabalho. Então, é século XII e XIII. A igreja começou com as cruzadas, né? Eles precisavam expandir seus territórios, aumentar o número de fiéis e, consequentemente, a quantidade de riqueza da igreja. Por outro lado, a gente tinha um contingente muito grande de proletariados formados por trabalhadores rurais e urbanos, camponeses empobrecidos. O que aconteceu com isso? Isso, então, trouxe as revoltas e os movimentos milenaristas. Eu não sei se para vocês esse termo milenarista era um termo conhecido, mas eu fui até o dicionário para entender exatamente o que eram esses movimentos, né? Então, esses movimentos, eles buscavam mudar a ordem social. A ideia do movimento era mudar a ordem social. E é claro que para você mudar a ordem social, você precisa mudar a ordem econômica, né? As duas coisas estão muito entrelaçadas. E como eles eram trabalhadores que estavam desempregados, que não eram donos de terras, eles começaram, então, a buscar entender isso. Espera aí, quem que está dando a ordem aqui nessa história que eu estou ficando sem nada? Tem um negócio errado. E começaram, então, a questionar a igreja, porque a igreja, sim, era detentora do poder, a igreja tinha dinheiro, a igreja tinha terra, né? E aqueles trabalhadores ali não tinham nada. E é por isso que no slide agora, seguinte, a gente vai falar um pouquinho desses movimentos milenaristas e a heresia. Em primeiro momento, pode parecer que a gente está falando de o mesmo movimento, ou das mesmas pessoas fazendo parecidas, mas eles deixam muito claro a diferença, é que nos movimentos milenaristas, a história, né, ao longo da história, não foi detectado assim, que houvesse um poder político por trás deles. Eram questões mais de um ativismo, mas sem uma organização, que a gente poderia dizer nos nossos dias hoje. Tá? Então, tinha pessoas carismáticas que iam para a rua, que reivindicavam, que falavam, e, de repente, um grupo estava ali junto com eles e aconteciam alguns movimentos. No entanto, os movimentos dos hereges, da heresia, não, era um movimento mais organizado contra as questões da igreja. Por isso que, embora um desse força para o outro, socialmente falando, politicamente falando, um movimento fortalecia o outro, mas eles tinham uma estrutura de organização diferenciada, né? E aí, o movimento que começa a incomodar mais a igreja e que começa a gente fazer o que a gente conhece hoje do caça às bruxas, são os movimentos dos hereges e que a gente denominou de Santa Inquisição ao longo dos tempos. Então, a pergunta seria, como é que as mulheres, né, entraram nesse movimento aí? Como que as mulheres entraram nesse movimento dos hereges? Mais à frente, acho que talvez nesse próximo slide agora, se pronto, entra uma questão da politização da sexualidade. A igreja, ela tinha um ideal, como ainda hoje, de regular o comportamento sexual, né? Então, o comportamento sexual era um objeto de vergonha e, claro, que para as mulheres, né? Era permitido aos homens, era liberado aos homens, mas as mulheres tinham essa questão de que o movimento sexual, a sexualidade da mulher devia ser regulada e tal. Também entrou nessa mesma regulagem os homossexuais. De certa forma, para que conseguissem fazer essa repressão toda, né, aos corpos dos homossexuais e das mulheres, foi necessário uma regulação. Então, foi aí que a igreja começou a dar mão ao Estado. Tipo, eu sozinha não vou conseguir brecar esse tanto de herege, não, porque esse povo é teimoso, eles vão para a rua, eles põem fogo nas coisas. Não vai dar, não. Só que, em nome de Jesus, esse negócio não vai rolar. O que vai ter que ter? Vai ter que ter um Estado por trás disso aí, porque isso vai ter que virar lei e eu vou poder prender as pessoas vão poder ser punidas, eu vou poder pôr fogo nas pessoas com a ordem do Estado, tá? Tá combinado que eu posso pôr fogo. Eu falei que não era para fazer isso, vocês fizeram, né? Então acabou esse negócio de Bíblia só, não vai rolar. Professora, não ri, eu tenho que tirar uma nota boa.
Enfim. Gente, é muito incrível, não tem como não rir. Enfim. Está autorizado a tacar fogo agora na Tá geral. autorizado, vamos tacar fogo, porque o Estado está dizendo que pode, né? Então, a gente vê até hoje, que a gente tem até hoje, né, a legislação aí do Estado, e que nem todas as legislação é justa, né? A justiça e a legislação são duas coisas que não andam juntas, necessariamente. Era para andar, mas não necessariamente isso acontece. Então, o que aconteceu? Por que as mulheres foram para o movimento herético? Porque no movimento herético elas tinham uma posição social melhor. No movimento herético, e aí eu lembro de alguma coisa que a gente falou na sua apresentação inicial, Lorena, dessa ideia que a Carla fechou, dessa ideia de que a liberação sexual é uma vantagem feminina. Nesse caso, lá na frente a gente vai ver que não foi, mas nesse momento aí era um momento que para a mulher valia a pena, né? Ela não era nada na igreja, não podia assumir nenhuma posição, nenhum cargo eletivo na igreja, né? A igreja tinha muito medo de perder terras e riquezas. Então, os padres tinham que cumprir o celibatário para que não se formassem famílias e que o potencial da igreja, que os recursos da igreja não fossem muito divididos, né? E as mulheres, então, elas não tinham nenhuma posição de destaque. No entanto, junto aos hereges, elas eram tratadas como iguais. E aí as mulheres foram se aproximando mais desse grupo, o conhecimento da mulher era levado em conta, era considerado nesse grupo, e as mulheres foram se aproximando, e aí desses movimentos, e tomando força nesses movimentos, politicamente tendo mais ação, tendo mais voz, tendo mais poder, enfim. Importante dizer, né, no capítulo seguinte, a gente vai falar um pouquinho das lutas urbanas. O que acontece? A heresia era um traço comum entre aqueles que se uniam nas lutas socioeconômicas. E eu achei muito interessante isso, porque, assim, esse movimento herege, ele não era contrário à existência de um Deus, ou contrário mesmo ao Novo Testamento. Pelo contrário, eles não gostavam dos dogmas religiosos. O que eles estavam enfrentando eram os dogmas religiosos. Inclusive, em algumas partes do capítulo, eles falam que eles usavam o ensinamento de Jesus para provar para a igreja que a igreja não estava fazendo os ensinamentos que Jesus tinha deixado, que a ideia do Novo Testamento era completamente diferente do que a igreja estava pregando ali. E isso dava força a eles para dizer assim, não, eu posso ser contra a igreja, não tem nada de inferno, não, porque a igreja não está cumprindo o mandamento de Cristo. Tá? Então, é legal dizer isso, porque até nos tempos atuais, às vezes a gente se perde nisso, né? Na questão da religião, da igreja, dos dogmas da igreja e da nossa espiritualidade. Eu acho que mais à frente vai ter um capítulo que a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade, né? Então, a nossa espiritualidade, as nossas questões ligadas à nossa relação com um ente, com um ser superior, independente do nome que você dê a ele, é diferente do que a gente está falando aqui da luta contra a igreja. A gente estava lutando contra a opressão da igreja, contra o fato da igreja querer regular os corpos, com o poder da igreja em relação ao domínio das terras, né? Era contra isso que era a luta. E eu acredito que é essa que deve ser a luta. Por isso que os artesãos, as mulheres, os camponeses, os trabalhadores urbanos, eles começaram a se unir pelo que eles chamavam de valor do trabalho. E aí eu acho que a gente entra numa questão importante do que a gente fala aqui. Eles começaram a perceber que o trabalho deles tinha um valor. E era por isso que eles eram tão perseguidos. Porque no início do processo, né, da Idade Média, existia uma quantidade muito grande de trabalhadores. E é por isso que eles se uniram. Tinha muito trabalhador e não tinha trabalho. Tinha muita terra e eles não eram donos das terras. Então, eles começaram a perceber que eles tinham um certo valor, porque era eles que dominavam o trabalho, né? E eles poderiam, então, começar a se unir contra a exploração, tanto da burguesia quanto da igreja. E mais à frente a gente vai falar, encerrando o capítulo, que é da história da burguesia com o clero ali, que também é um modificador da história como a gente conhece, ou pelo menos parte dela. Enfim, na sequência, a gente vê, então, que vem a peste negra. A peste negra, né, que foi uma questão de saúde, né, uma questão de saúde pública.
ela foi uma das coisas mais importantes para intensificar a crise do trabalho. Porque se em algum momento eu tinha muito trabalhador e a burguesia podia estar explorando, ainda não com esse nome de burguesia, mas poderiam estar, os donos das terras poderiam explorar essas pessoas, quando chega a peste negra, eles não conseguem mais, porque dizimou muito o número de trabalhadores. Então, diminuiu demais o número de trabalhadores. E aí eles começaram a precisar de trabalhadores. E aí a gente já estava havendo essa guerra, né, contra os trabalhadores, já estava existindo esse movimento dos trabalhadores já não queriam mais ser tão explorados, e adiciona-se a isso o fato de que diminuiu muito a mão de obra. Teve um dia que a gente estava conversando na sala de aula, acho que foi Psicologia Organizacional, e a gente estava falando sobre isso, assim, o quanto que hoje a gente não consegue um movimento grevista, porque nós temos uma quantidade de mão de obra e emprego muito grande, né? Se você não quiser trabalhar em condições ruins, rapidinho dá uma fila de gente querendo aquele emprego. Então, essa lógica aconteceu aí nesse momento da peste negra, aumentou muito o custo, né, para você ter um trabalhador, para você manter um trabalhador, e aí começou-se, então, a romper os laços do domínio feudal. O feudalismo aí começou a ser estremecido. E as mulheres que a gente tinha falado lá atrás, que tinham se unido aos movimentos dos hereges, nesses movimentos era permitido que você pudesse morar com um homem, morar com o seu parceiro sem casar. As mulheres podiam frequentar à noite, podiam sair à noite, podia acontecer tudo isso com elas, né? Elas estavam livres para fazer tudo isso dentro do movimento de hereges, e, claro, sendo coibidas pela igreja. Então, o que vem aí nessa história, né, que a gente está falando? Cadê a bruxa? Chega ela aí agora. Agora, cadê a bruxa? O que aconteceu nesse momento? Que eles chamam aí de contra-revolução. Eu não achei uma imagem mais interessante para colocar, assim, uma imagem que fosse menos, expusesse menos as mulheres. Mas era isso que era para ser colocado. O que o Estado fez? Ele precisava se fortalecer, precisava dominar de novo, porque os trabalhadores estavam começando a ganhar a luta. Eles eram mais, eles já não queriam mais ser explorados. A igreja também já não estava mais com essa bola toda, estava tentando se unir ao Estado. E, nesse momento, então, a gente vai começar a ter uma burguesia mais fortalecida. Essas mulheres, então, que eram proletárias, começaram a ser trocadas. O que os burgueses espertamente perceberam? Que nesses movimentos, né, nas lutas que tinham de campos, eles tinham muitos jovens que iam lá todos animados, né, querendo dizer que eram hereges, e lutavam, iam nas lutas, tal. Aí eles começaram a falar assim, quero ver se esses homens vão lutar tanto, se eu começar a abrir aqui umas casas, colocar umas mulheres para dançar, colocar umas mulheres atraentes, colocar tal, eles não gostam da revolução sexual, então eu vou usar disso. E começaram a usar disso, né? Nesse momento da história, eles chegaram até eu não vou usar a palavra legalizar, porque a gente está falando de um Estado muito diferente do que a gente tem hoje de Estado, tá? Mas era permitido que houvessem estupros dessas mulheres com a concessão do Estado, assim, era permitido, porque a gente estava falando de mulheres proletárias, mulheres que muitas vezes tinham um comportamento não aceitável pela igreja. Essas mulheres, então, começaram a ser obrigadas a entrar nesses lugares, sabe? Nesses lugares de prostituição. Inclusive, foi nesse momento que começaram as primeiras casas de prostituição, os cabarés, que eles chamavam. Então, eles começaram a tirar os homens, a força masculina dos movimentos de rua, dos movimentos sociais, pelo amor livre, sabe? É ruim falar isso, né? Mas mas é isso mesmo. Chamava atenção. Então, os jovens iam para lá e aquilo foi
E essas mulheres, além delas terem sido usadas para atração desse amor livre, elas também tiveram sua reputação jogada no lixo. Tipo assim, tá vendo? As mulheres, olha o amor livre das mulheres, que viraram? Viraram lá, elas estão lá no cabaré, estão se prostituindo, elas não ligam para isso. É isso que vocês querem? Então, foi o jeito que eles arrumaram para inverter ali tudo que os hereges tinham né, criado, conquistado, de mudança social, de paradigmas sociais, usando a sexualidade. E, de certa forma, a gente ainda tem isso hoje, né? Essa questão da politização da sexualidade da mulher, eu estou falando lá do século XV, mas a gente não vivencia isso, né? A gente vivencia isso e acredita nisso, em certo ponto. Por isso que no início, quando eu comecei a fala, eu disse quanto é importante a gente conhecer o outro lado da história. Porque a ideia das mulheres, elas simplesmente não eram ouvidas, né? Elas queriam ser ouvidas, elas queriam ser donas do próprio corpo. E o Estado conseguiu se apropriar disso, né? Então, como que o Estado consegue, às vezes, se apropriar da nossa liberdade e usá-la contra a gente mesmo? Isso acontece a todo momento, né? Principalmente nos governos que são mais autoritários. Muito perverso, é um jogo perverso. No momento que você está achando que está dando um passo à frente, eles estão dando, né? Já deram, como dizia minha mãe, enquanto você está vindo com o milho, eu já estou com o meu bolo pronto. E é mais ou menos isso. Patriarcado não dói. Não é? O patriarcado não dói. É mais ou menos isso que eles fazem com a gente. A gente está achando que está ali plantando um milhozinho, que a coisa vai funcionar, e eles já estão lá vendendo o nosso bolo de milho lá atrás. Enfim, foi isso que aconteceu. Essa última foto aqui é só para ilustrar um pouquinho, porque a ideia da caça às bruxas, isso ainda vai vir nos capítulos posteriores. O que eu contei agora foi mais ou menos para dizer como que essa sexualidade feminina foi utilizada aí pelo Estado, né? E como que isso vai mais à frente ser consagrado, colocando as mulheres como vilãs, como bruxas, como pessoas que querem acabar com a sociedade. É uma coisa que eu não falei no início que é interessante, que lá no Pistafrem, no Instagram, tem uma postagem que fala sobre o início do livro. Aí, para mim, foi muito importante ler aquilo. E aí, eu acho que quem está assistindo hoje e não conhece o livro, não tem referências, vai lá no Pistafrem e lê aquela postagem lá, que é uma postagem muito interessante. É muito blogueira, gente. É muito blogueira. Vai contar para vocês de onde ela tirou essa história aí de Caliban, que eu duvido que você saiba. E é isso. Ai, gente. Curte lá, muito comenta, maravilhoso. compartilha. Curte, comenta e compartilha. E bom, nem precisei da minha bombinha. Nem precisou. Bom, gente, para quem... Ai, esse babador. Para quem estava acompanhando a gente até agora aí online, muito obrigada. A gente encerra a gravação agora. E para quem vai ver a gente no YouTube, não reparem a bagunça, mas é que a gente vive aqui. Então, é um pouco difícil não ficar bagunçado. Encerrando a gravação. Beijos para todos e até a próxima.